Para fechar esse módulo, vamos falar sobre quebra de padrão, né? Eu já dei uma pincelada nesse assunto aqui, mas é muito importante você saber utilizar as quebras de padrão. E eu tô colocando aqui nesse módulo da estruturação de estratégia para que você já comece a pensar o que você pode usar como quebra de padrão nos seus stories. Vou explicar melhor o que seria isso. Quebra de padrão é quando você traz algo inusitado aos seus stories e faz com que as pessoas voltem a sua atenção novamente para você. Porque às vezes você tá gravando stories, uma sequência de 10 stories no mesmo lugar, na mesma posição, fica monótono, a pessoa muitas vezes abandona os seus stories, sai dos seus stories porque não gosta de uma sequência muito longa. Quando você aprende a usar as quebras de padrões, o seu story fica mais envolvente. Por quê? Você fala um pouco e traz uma quebra de padrão, é como se o cérebro da pessoa resetasse. E aí ela passa a prestar atenção de novo naquilo que você tá falando e você retém muito mais a atenção dela também. Vou te dar exemplos, tá, de como eu uso a quebra de padrão. Às vezes eu tô falando de algum assunto que é mais pesado, que é mais técnico, tô passando alguma dica importante e que é um assunto mais extenso. Então eu tô falando por vídeo, muitas vezes, né, a pessoa não vai ficar até o final dos meus vídeos e tudo. E aí, do nada, no meio do assunto, eu paro e falo, bom, daqui a pouco eu volto porque aconteceu alguma coisa inusitada aqui. E aí, esse story, por exemplo, que daqui a pouco eu volto, aconteceu algo inusitado, eu não falo igual eu tava falando. Eu coloco uma foto, eu coloco um filtro diferente, eu chamo a atenção pelo visual ou pelo áudio. Uma música, alguma coisa assim. E aí, depois de um tempo, eu venho e continuo aquele assunto. Eu quebrei o padrão. Ou às vezes eu tô numa sequência de texto, o texto é longo, é um storytelling pesado, assim, né? Tô trabalhando no texto. E às vezes a pessoa vai cansar de ler também, porque tá tudo igual. Então, no meio do texto, eu posso simplesmente soltar um GIF de surpresa, porque eu falei alguma coisa que tá remetendo a isso. Ou eu posso colocar algum vídeo sobre isso, um repost sobre isso, algo que corta o assunto e leva a atenção, foco em outro lugar. Mas a pessoa continua ali e depois ela quer ver a continuação. Então, quebra de padrão, basicamente, é isso. É para os seus stories não ficarem monótonos, não ficarem sempre iguais. Você pode usar para quebra de padrão música, filtros, tem muitos filtros legais na parte de stories criativos, você vai aprender a usar os filtros, textos com cores mais chamativas, um vídeo diferente, os GIFs, os recursos do Instagram. Sempre, em todos os stories que você fizer, você tem que pensar como eu vou prender as pessoas até o final dessa sequência. E aí você vai usando a quebra de padrão para conseguir isso, para deixar mais envolvente, para deixar mais dinâmico os seus stories. E esse módulo foi para você pensar mesmo em todas as possibilidades, em tudo que você precisa planejar, que você precisa já se organizar para fazer. E no próximo a gente vai de fato falar das estratégias na prática. Vamos nessa!